professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, nós tivemos a divulgação de um relatório por parte de um órgão da Organização das Nações Unidas destacando ligações entre a perda de biodiversidade sem precedentes, segundo o documento, e a disseminação de doenças. Entre os pontos ali destacados estão a importância da biodiversidade na abordagem das mudanças climáticas, também na segurança alimentar de longo prazo, e conclui que a proteção da biodiversidade é essencial para prevenir futuras pandemias. O que mais você destaca nesse relatório, Wagner? Veja, Glauco, esse é um importante documento, né, que é com frequência divulgado aí pela Convenção de Biodiversidade, que tem relação direta, evidentemente, com a mudança climática. E nesse quinto relatório, eles apresentam, então, esse cenário, né, muito preocupante, no qual é constatada uma perda muito aguda e avançada da biodiversidade, né? E absolutamente ao contrário do que se previa com a famosa década da biodiversidade. Para quem não se recorda, em 2011 nós começamos a década da biodiversidade com as famosas metas de Aichi, que também resultam do Acordo de Nagoya, uma reunião que ocorreu em 2010. Tivemos, então, aí várias metas apontadas para a conservação da biodiversidade e, lamentavelmente, estamos chegando a 2020, onde essas metas deveriam estar sendo completas, né? Com um quadro muito aquém do esperado. Para você ter uma ideia, esse mesmo documento, Glauco, mostra que 500 bilhões de dólares em subsídios governamentais continuam sendo empregados, né, para a devastação ambiental. São ações que acabam, na verdade, prejudicando o ambiente em vez de aprimorar as condições ambientais. Outro número também muito preocupante, né, é que a gente está assistindo aí um aumento muito grande dos plásticos no oceano. Os números que eles apresentam são 260 mil toneladas, né, o que equivaleria aí a 5,25 trilhões de partículas de plástico nos oceanos do mundo. Isso são dados dos últimos 10 anos. Então é muito curioso, porque em que pese o avanço que nós temos nas questões ambientais em termos conceituais, em termos de qualificação de pós-graduação, mesmo em termos dos países, aí tem um dado importante que o relatório mostra, a grande maioria dos países hoje já tem um sistema de gestão ambiental, já tem um Ministério do Meio Ambiente, já tem uma responsabilidade ambiental claramente definida em suas estruturas de governo. Mas isso tudo se mostra ainda muito aquém do que é necessário para que a gente tenha, então, a redução da perda da biodiversidade. E aí, como você ressaltou muito bem, Glauco, nós temos aí, com esse cenário, nós estamos rompendo as famosas barreiras biogeográficas e nos colocando em situação de risco ao ter a oportunidade de ter contato com vírus, como, por exemplo, o SARS-CoV-2 e outros tantos que podem vir a estar, que estão, na verdade, né, no ambiente, nós não temos contato, e ao ter contato, então, podemos ter novas pandemias. Esse é um dado bastante real, objetivo. Ainda ontem, no evento que nós realizamos no Instituto dos Avançados, o professor Carlos Nobre apontava claramente, né, ele até dizia a sorte que a Amazônia até algum momento teve, dado o avanço do desmatamento, de não termos encontrado ainda um novo vírus, né, como ocorreu, por exemplo, com o SARS-CoV-2. Então, de fato, esse desmatamento acelerado no mundo e no Brasil, lamentavelmente, pode estar corroborando, sim, para que nós tenhamos novas pandemias no curto prazo. Aliás, elas têm ocorrido, né? A gente já comentou aqui em outros encontros nossos, se nós lembrarmos nos últimos 10 anos, houve um incremento muito grande de pandemias, felizmente, né, em um alcance menor do que essa de agora, mas nós estamos assistindo com mais frequência esse tipo de situação. Então, é preciso evitar o desmatamento, para evitar, inclusive, novas situações de emergência de saúde pública internacional, como nós estamos vivendo agora. Mas, infelizmente, Wagner, o Brasil não está cumprindo essa lição de evitar o desmatamento. Ontem nós tivemos aí a divulgação de dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, mostrando que os alertas de desmatamento subiram 68% em agosto de 2020, na comparação do mesmo mês do ano passado, em relação à região amazônica. O Instituto afirma que é o pior mês de agosto verificado nos últimos 10 anos de monitoramento. E quando a gente associa isso ainda, Wagner, a outro
outro dado que foi divulgado também, mostrando que até terça-feira, 20.485 focos de calor foram registrados na Amazônia, no programa Queimadas, do INPE. Quer dizer, isso depois do vice-presidente da República dizer que a floresta não estava queimando, a gente tem um quadro que é realmente muito preocupante na região amazônica, contrariando justamente aí as metas de diversidade estabelecidas pela ONU em 2010. Como que você vê essa situação, Wagner? Com enorme preocupação, Glauco, muita preocupação mesmo, né? Ainda ontem no nosso seminário, me permita novamente reportar, porque foi realmente um evento muito interessante. Ele continua hoje das 10 ao meio-dia. Quem tiver a oportunidade de acompanhar, só entrar na página do Instituto de Estudos Avançados da USP, enfim, e vai encontrar lá da transmissão online. E estivemos ontem com o Ricardo Galvão e com a Lúbia Vinha, são expoentes do INPE. A Lúbia ainda é funcionária lá, pesquisadora, o Ricardo Galvão que foi presidente do INPE. E esse tema veio à discussão, e nós tivemos a oportunidade de conhecer. Quem quiser assistir, isso vai estar na Mediateca do IA daqui a pouquinho, a Lúbia mostrando claramente a qualidade técnica com que esses dados são levantados. Então, o vice-presidente Mourão, não dá para entender quando ele fala que é gente de oposição que está mostrando esses dados. Na verdade, os dados são reais. O que o INPE está fazendo é cumprindo muito bem o seu papel de levantar essa documentação, de fazer um mapeamento por imagem de satélite com tecnologia muito sofisticada. Parte dela, a grande maioria, desenvolvida no Brasil. Isso é muito importante também de ser ressaltado. E ao divulgar esses números, é evidente que são números que incomodam quem está na gestão. Em especial o vice-presidente Mourão, que assumiu em fevereiro, se eu estou bem lembrado, o Conselho da Amazônia, e de lá para cá não conseguiu ter nenhuma ação concreta de diminuição do desmatamento. Pelo contrário, estamos assistindo, lamentavelmente, esses números que você mostrou há pouco, né? 20 mil focos de incêndio é, de fato, assustador, e isso corrobora para tudo aquilo que a gente está dizendo, né? Aumento da perda da biodiversidade, impacto muito sério, muito duro junto às comunidades que vivem na região amazônica. São 33 milhões de habitantes, é muita gente. Nós temos também a perda dos serviços ambientais. Ainda há pouco, na entrevista com a Marilu, a gente escutava aí o Márcio Astrid e o próprio Ivan Valente trazendo essa questão. É sempre importante reforçar, né? A diminuição dos rios voadores, isso afeta drasticamente a oferta de água no sul e sudeste do Brasil. Então, nós estamos, na verdade, afetando drasticamente todo um sistema de circulação atmosférica, diria até de massas de ar, enfim, de volume de chuva, por uma ação de descontrole do desmatamento da Amazônia, né? Isso tem implicação com o Pantanal 5, foi também noticiado recentemente. Enfim, é de fato uma situação muito preocupante. Então eu vejo com muita preocupação e não entendo por que o vice-presidente Mourão fica tentando dizer que quem divulga dado objetivo da realidade está na oposição. Na verdade, a oposição, então, é a realidade, não é? A oposição é a realidade, né? Na verdade, nós estamos diante de uma situação muito preocupante, onde o nível de desmatamento é agudo, ele não para. Nós estamos assistindo um crescimento ano a ano, e as ações que estão sendo desenvolvidas com custo elevado, inclusive, envolvendo as Forças Armadas, não estão se mostrando, não estão dando resultado. E aí eu concordo totalmente com o que disse o deputado Ivan Valente, né, na entrevista para Marilu. Me permita remeter a ele, Glauco. Na verdade, as implicações ambientais e na escala internacional já estão presentes. Nós já estamos assistindo pressões, por enquanto, de investidores, né, mas quem sabe, talvez, lamentavelmente, até de países que vão começar a pressionar o Brasil para que tome ações mais consequentes em termos da conservação ambiental. Por quê? Porque nós sabemos que esse sistema complexo da Amazônia, por exemplo, ele traz implicações em outras escalas, inclusive nas questões de mudança climática. Então, diante disso, é necessário, sim, tomar ações reais, concretas, né? E, lamentavelmente, isso não está ocorrendo. Então, esses números que o Amazon apresenta corroboram os dados do INPE e, lamentavelmente, né, a gente não vê, em vez do governo tomar uma ação concreta, chamar uma reunião para, enfim, tomar ações, tomar decisões. Nós temos experiência, nós temos práticas importantes, né? Nós temos, inclusive, projetos para a Amazônia hoje, baseados em ciência e tecnologia, que podem, e que já está demonstrado isso, ele é mais rentável em termos de economia do que a soja e o gado. Então, nós estamos, na verdade, perdendo recursos quando insistimos nesse modelo de desmatamento, que é, do meu ponto de vista, muito atrasado, completamente fora de qualquer perspectiva de uma economia do século XXI.
Então, convido inclusive o vice-presidente Mourão, se ele tiver um tempo, hoje agora a partir das 10 até ao meio-dia, nós vamos estar de novo discutindo esse tema com o professor Ricardo Abramovay da USP, a Ivani Faria, que é da Federal do Amazonas, e o Ricardo, que é do Museu Guild, o Roberto Araújo, do Museu Guild, enfim, com pesquisadores da Amazônia, daqui de São Paulo, mostrando alternativas à devastação da Amazônia. Nós temos sim como manter a floresta em pé, salvaguardando as comunidades que vivem lá e garantindo os serviços ambientais necessários para que a gente possa ter agricultura, inclusive no sul e sudeste do Brasil também. Então, isso é possível, né, está demonstrado já cientificamente. Por que não se faz? Aí são interesses de outra ordem, nós podemos discutir também em outro momento. É importante quando você destaca, Wagner, que a gente tem todo um conhecimento acumulado nessa área da preservação do meio ambiente, tanto nas academias quanto nas próprias instituições governamentais. É bom lembrar, né? Às vezes a gente até esquece que há pouco tempo nós conseguimos uma redução no ritmo do desmatamento da floresta amazônica, que foi significativa e importante, inclusive chamou a atenção internacional, mas hoje parece que a gente vive entre essa linha, né, que separa, que na verdade junta o negacionismo praticado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que vai na mesma linha de Jair Bolsonaro lá, tanto que foi isso que acabou desencadeando na demissão do Ricardo Galvão, do INPE à época, e também temos a pura incompetência, porque quando a gente vê o ministro Ricardo Salles, por exemplo, pedindo recursos internacionais em resposta ali a críticas do ator Leonardo DiCaprio, e vê que o Ministério do Ambiente não gastou a maior parte dos recursos empenhados em várias linhas de ação, significa, na verdade, que tem uma parte do governo que nega que haja a devastação ambiental e outra que simplesmente não se preocupa com isso, que é justamente o Ministério do Meio Ambiente. Então, esse é um panorama que, de fato, chama a atenção internacional, como você lembra, Wagner, mas também deveria chamar a atenção nacional, ou seja, deveria haver uma mobilização muito mais forte em torno dessa questão aqui no Brasil do que está havendo. Absolutamente de acordo, Glauco. Nós devemos sim, né, chamar a atenção da sociedade brasileira a todo momento, né, da importância das questões ambientais do Brasil. Nós temos de fato uma condição geográfica muito especial que nos destaca enormemente comparado com outros países, que é essa combinação da sociodiversidade, ou seja, as comunidades originárias, quilombolas, ribeirinhos, enfim, os beiradeiros, né? Toda essa complexa cadeia, né, social que nós temos hoje na Amazônia, combinada à biodiversidade, isso dá de fato uma vantagem muito importante. Ontem o Carlos Nobre, inclusive, apresentava a proposta de uma Amazônia 4.0, ou seja, a partir de incremento científico e tecnológico, nós podemos produzir enzimas, ou retirar, na verdade, enzimas que já estão na natureza, aprimorá-las e, a partir daí, ter alternativas, né, para diversos aspectos da vida contemporânea de maneira sustentável. Por que é sustentável? Porque você pode reproduzir essa enzima e não ficar necessitando desmatar para produzir, né? Ele dava números, por exemplo, com relação ao açaí, né? O açaí hoje movimenta muito mais que a soja, né? E que o gado também na Amazônia. E é uma atividade que pode ser realizada de maneira coordenada, sustentável, envolvendo as comunidades, o que é sempre muito importante, né? Então, de fato, nós temos alternativas sim e fazemos um esforço, né? E aí a Rádio Brasil Atual me dá esse espaço já há alguns anos, 3 anos e pouco. Eu fico muito honrado, muito feliz, procuro cumprir bem, que é trazer as questões ambientais à pauta, à discussão, junto com outros tantos colegas. Aliás, é importante ressaltar, esse é um tema, uma pauta muito frequente na rádio, com ou sem a minha participação, que é muito importante. A TVT também está sempre trazendo essa discussão, e é fundamental que a gente amplie e fale muito de meio ambiente no Brasil ainda, né? Nós temos que ganhar também essa narrativa junto aos movimentos sociais, junto à população, em especial na hora do voto, né? Nós temos agora a eleição para prefeito, já é também o momento de lembrar das questões ambientais, da escala, da cidade também, né, do município. Ela também é fundamental, ela também é importante, já que nós temos um Sistema Nacional do Meio Ambiente que dividiu, né, algumas tarefas e elas cabem exatamente aos municípios. E Wagner, quando a gente fala dessa questão ambiental, né, fala de queimadas na Amazônia, no Pantanal, da devastação ambiental em diversas regiões do Brasil, às vezes as pessoas imaginam, poxa, mas está lá longe, não vai fazer tanta diferença para mim, ou então acha que é que nem quando um vaso no quintal seca ali, você substitui por outro. Além dos danos serem irreversíveis, eles às vezes chegam em lugares que estão muito distantes, como por exemplo os dados do INPE mostrando que
as queimadas ali no Pantanal fizeram com que a camada de poluição sobre São Paulo dobrasse, né? Os dados mostram aí que a altura da camada nessa época do ano, que costuma ser de 1.500 metros, agora com a combinação das condições aqui climáticas, né, da cidade, alcançou 2.800 metros, um fenômeno registrado com medições laser. Quer dizer, esses impactos eles vão muito além do local, que já é grave, mas ainda atingem outros lugares do Brasil, não, Wagner? Sem dúvida, Glauco. Por isso que nós falamos que é preciso ter uma visão sistêmica, né? Na verdade, quando a gente analisa a distribuição toda a dinâmica, né, de circulação de massas de ar no Brasil, nós sabemos que parte da circulação passa pela Amazônia, né, e ela se dirige aqui para o sul-sudeste. Não vou dar aula de geografia agora, mas isso é aula de conteúdo de ensino fundamental, ensino médio, né? E a gente sabe que isso tudo, do mesmo modo que traz a chuva que é necessária, também traz o material particulado, ou seja, essa poeira, né? Os aerossóis, enfim, uma diversidade aí dependendo do tamanho, da espessura, etc. Mas isso já é um pouco mais sofisticado, não é o caso de lembrar aqui. Mas todo esse material acaba chegando, né? E acho que ficou muito claro para todo mundo quando em agosto do ano passado nós tivemos aquele episódio de 3 da tarde, São Paulo tornou-se noite porque recebeu grande parte da fuligem, da fumaça que foi gerada lá na Amazônia. Então, de fato, né, foi um exemplo duro, triste, mas muito didático, onde a gente teve claramente, né, o contato com a poluição que é gerada lá. Já está ocorrendo, portanto, né, um agravamento também das condições de saúde em São Paulo a partir desse problema. É verdade, isso precisa ser dito também, né? Nós sabemos que quanto maior a camada de poluição, mais sensível a população que tem dificuldades no aparelho respiratório, circulatório, vai enfrentar. Né? Isso associado a um momento de Covid, né? Onde nós temos mais uma questão a refletir, que é a pandemia, nós estamos agravando as condições, né, de enfrentamento dessa pandemia tão dramática já para todos nós. E ela vai ter ainda duração longa, né? Não vai ser com uma vacina tão rápido que vai se resolver isso, como você está dizendo. Nós vamos ter dificuldade de vacinar todo mundo, então precisa ter ainda muita cautela com relação à pandemia e ter clareza de que esses números que o INPE divulga, né, esse aumento da carga de poluição, ela também ajuda, infelizmente, na propagação da doença, porque já existem estudos indicando a possibilidade, né, de que essas partículas sustentem, né, o vírus por mais tempo. Enfim, tudo isso ainda é bastante especulativo, mas são questões que a gente tem que refletir, em especial no momento de crise aguda como nós estamos assistindo hoje no Brasil. Tá certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Atual. Até semana que vem. Até a semana, agora. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.